Vamos falar de Vasco. Amanhã a bola rola e seja nós estaremos lá às 8 da noite, Vasco e Goiás, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E um jogo de 6 pontos, já que o Goiás também briga contra o rebaixamento, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Se o Vasco vencer, dependendo dos outros resultados dessa quarta e quinta-feira, o Vasco sai da zona de rebaixamento e coloca o Goiás. Vamos falar sobre esse confronto. Tem jogador chegando ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos e depois assinar contrato e ser anunciado de forma oficial. Bom, também tem jogador que virou obsessão da 77, a ponto da 77 estar na frente das negociações. Muita coisa após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Mais um vídeo para o Vasco Velocidade com apoio do nosso Vasco. Antes de mais nada, peço aquela curtida, aquela compartilhada, ajude o canal a crescer, porque aqui a galera tem moral, aqui todos têm vídeo bom. E amanhã a bola rola. Depois de uma semana praticamente sem sofrimento com o Vasco, e amanhã, ao mesmo tempo que a gente mata a saudade do time, tem essa dor de cabeça devido à má fase dos Gigantes da Colina. E amanhã é um jogo, na verdade, o Vasco tem 2 jogos de 6 pontos, entre aspas, ao Goiás amanhã, e segunda-feira, Cuiabá também briga contra o rebaixamento. E depois no dia 2, pega o Botafogo no Engenhão. São essa sequência de jogos no Rio de Janeiro que o Vasco tem tudo para somar 9 pontos e dependendo de outros resultados até ganhar uma gordurinha em relação à zona de rebaixamento. Bom, e sobre o provável time, como vocês sabem, o técnico Maurício Barbieri tem desfalque por lesão, tem 2 jogadores suspensos e tem retorno de jogadores que estavam defendendo a seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-20 na Argentina, que o Brasil teve a proeza de ser eliminado por Israel. E novamente o Vasco vai tentar obter a sua 2ª vitória do Campeonato Brasileiro. Até o momento o Vasco só venceu o Atlético Mineiro fora de casa na estreia. E é um time que levou mais gols dos times da Série A. O Vasco levou gol em todos os jogos para tentar quebrar essa sequência amanhã na Colina Histórica. Os jogadores que não poderão entrar em campo por suspensão é o zagueiro Robson Mamu e o volante Jair, ambos com o 3º cartão amarelo. Já o Campasso se machucou, saiu ainda no primeiro tempo do jogo contra o Internacional, né? Ele, inclusive, no treino de segunda-feira, que a gente esteve presente, ele estava correndo ao redor do gramado. A tendência é que ele volte antes do previsto, mas pode ser que ele já esteja à disposição do técnico Maurício Barbieri no jogo de segunda-feira contra o Cuiabá ou no clássico contra o Botafogo. Já no lugar do Jair, o Marlon Gomes deverá ganhar a oportunidade, ele que também estava na seleção sub-20. O Andrei retorna, o Andrei vai fazer o seu penúltimo ou último jogo, dependendo se ele for expulso amanhã, não vai poder jogar contra o Cuiabá. Mas, em tese, ele fará os seus 2 últimos jogos com a camisa do Vasco antes de ir para o Chelsea. O provável time do Vasco contra o Goiás: Léo Jardim, Figueiredo. Se o Pumita não chegar a tempo de estar na partida, Lincoln, Léo e Piton. Zé Gabriel, Matheus Carvalho, o Cocão, como preferir, André Santos, Marlon Gomes.
Alex Teixeira e Ryan deverão ser os 11 que iniciarão jogando amanhã. É o arde final, já que a torcida vascaína, de novo, mostrou todo o seu amor ao clube. A paixão mais correspondida, a paixão que não correspondida, na verdade, porque a torcida do Vasco faz tudo por ela, compra produtos oficiais, muitos deles caros, sempre enche, esgota todos os ingressos, e na hora do time corresponder esse amor com bons resultados, principalmente nos últimos 20 anos, está sendo um grande problema. Mas esperamos que o Vasco consiga os 3 pontos, que de preferência saia da zona de rebaixamento e comece uma sequência de bons resultados dentro da competição nacional. A zaga é um setor que preocupa muito. Como eu falei, o Vasco levou gol em todos os jogos, a ponto do Vasco já visando a janela que vai começar no próximo mês, já se reforçando para esse setor. O Maicon, que estava sem oportunidade no Santos, é um jogador experiente, 34 anos, chegou ao Rio de Janeiro, fará exames médicos e, caso não apresente nada de grave, deverá assinar contrato até o fim do ano com renovação automática, caso obtenha algumas metas, como, por exemplo, manter o Vasco na Série A do Brasileiro, o número X de jogos como titular, deu algumas metas para ele alcançar o Vasco, renovar automaticamente o contrato dele. O Lanzini, que é uma obsessão do Vasco nessa janela, já que o Vasco não tem meio campista, aquele jogador que pode ser considerado maestro, deixar o atacante na cara do gol. Tem o Cabajal, mas o Cabajal, pelo jeito, não agrada a comissão técnica, tanto que ele ainda não jogou como titular. O último jogo dele foi contra o São Paulo, que ele entrou no decorrer da partida e deu passe. O Galarza fazer o gol de empate. Depois o Vasco tomou um gol de sequência, mas foi a última partida que o Cabajal esteve disponível. No jogo contra o Internacional, ele não viajou para o Rio Grande do Sul porque estava com virose. Ele e o Paulo Henrique não viajaram para o Rio de Janeiro. E pode ser que o Cabajal ainda, o Departamento de Comunicação do Vasco não divulgou a lista de relacionados, mas pode ser que o Cabajal e o Paulo Henrique fiquem disponíveis para amanhã. Pedro Raul é dúvida, já que ele sentiu dores no joelho no treino de terça-feira. De segunda ele estava lá, quando ele estava lá, o Pedro Raul estava lá, treinou muita finalização ao gol, mas na terça ele sentiu o joelho e a dúvida. Caso seja vetado, o menino Ryan, que fez sua estreia no time profissional e com gol, que pena que o resultado foi ruim, mas o menino, 16 anos, sobressaiu. Eu achei até irresponsabilidade da comissão técnica antes da partida. Bota um adolescente para estrear no fogo, mas o Ryan deu conta no recado, tanto que ele fez o gol. E caso o Pedro Raul não jogue, o Ryan será titular novamente. E o Vasco irá ainda fazer uma nova proposta pelo atacante Maicon, já que os pais são na Inglaterra, não gostou na primeira proposta de empréstimo que o Vasco fez, já que o Vasco queria com a obrigatoriedade de compra caso o jogador chegasse a algumas metas,
E um time inglês quer obrigatoriedade de compra, mas sem ter meta estipulada. Bom, e o Pumita, que jogou ontem, na data da FIFA, pela seleção uruguaia, no amistoso contra o Cuba, ele não jogou como lateral, jogou como zagueiro, e foi elogiado pelo técnico uruguaio Marcelo Bielsa. Bom, vamos com calma, o adversário era frágil, é Cuba é forte no voleibol, é forte no beisebol, é forte, talvez seja forte no basquete também, mas no futebol não. Eu não estou desmerecendo que aliás eu gosto dele, ele é um lateral. A me agrada ofensivamente, o problema dele é defensivo. Quando o Vasco perde a bola, ele precisa marcar. Esse é o problema dele. Talvez seja uma falta de uma cobertura melhor. Se bem que antes dele ter a contratação confirmada pelo Vasco, já se falava dessa deficiência dele, defensiva, e um ponto forte dele, ofensivo. Mas vamos ver se amanhã ele vai chegar a tempo de entrar na partida. Caso não entre, o Figueiredo será improvisado na lateral direita, botando um homem de ataque improvisado na lateral, quando tem um lateral disponível, que é o Paulo Henrique. Pelo jeito, outro erro do senhor Paulo Brax, que gastou 110 milhões, mas, pelo jeito, boa parte de forma equivocada. Eu ainda espero que eles calem minha boca, mas é o que se está desenhando nessas últimas... Não sei se é a estreia do brasileiro, o restante é o que está se demonstrando. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que a gente vai falar sobre o Vasco, Goiás, e nós teremos a hora do almoço amanhã, mas teremos nossa coletiva após jogo, teremos nossos shorts, tudo mais lá em São Januário. Até mais.